Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt. Eu queria passar para falar um pouquinho sobre o IOF, o impacto do IOF, fazer um resumo rápido. Depois de demandas que eu recebi de empresários, também de colegas e até de amigos, tentando entender qual é o impacto final dessa medida. O impacto não é um só, ele é diferente para diferentes segmentos, mas no agregado é um impacto ruim, vamos colocar assim. Tá? Eu vou fazer uma leitura primeiro do impacto sobre pessoa física, depois pessoa jurídica e depois um impacto geral, né, de macroeconomia. Bom, sobre pessoa física o impacto é pequeno, na verdade quase nenhum, porque para crédito para pessoa física, para aquisição de bens, crédito consignado, cheque especial, nada disso passa a ter IOF. Né? Então vamos desmistificar. Isso para pessoa física não tem impacto direto. Né? O único impacto a gente pode dizer é o de aquisições internacionais que eram feitas com aqueles cartões pré-pagos. Quem viaja sabe que, em geral, o pessoal usa os cartões pré-pagos porque pagava um IOF de 1,1%, tá? Enquanto que os cartões de crédito estavam pagando 4,38%. Agora passou para o mesmo percentual. Todo mundo paga 3,5%, tanto no cartão de crédito quanto no cartão pré-pago. Então, para a pessoa física, de impacto direto, é isso. No entanto, há um conjunto de impactos de IOF bem significativos para a pessoa jurídica. O impacto para empresas que recolhem pelo regime de lucro real ou de crédito presumido, ele passou de 1,88% para 3,95%. Então, a gente tem aí um impacto muito significativo. Imagine-se um crédito de R$100 mil, né, para pagamento de fornecedores ou para financiamento de insumos à produção. Pagava-se R$ 1.880 de IOF antigamente e agora vai passar a pagar R$ 3.950. É um impacto bem significativo, encarece significativamente o uso do crédito. Para empresas do Simples, o impacto é menor, né? Eram 0,88% anteriormente ao ano e agora passou-se a 1,95%. Também é um impacto significativo, mas é claro, é um pouco menor. Então, acho que basicamente é isso. No caso de pessoa física, a única coisa que foi preservada é o crédito que usa o Finame para aquisição de máquinas e equipamentos e ficou isento. Então, quem está com um programa, né, programado para fazer aquisição de máquinas, para melhoria dos processos de produção, usar o Finame é uma boa alternativa. Outro elemento que eu acho que é importante dizer é que entre o conjunto de alíquotas de IOF que estavam sendo majoradas, uma foi o aumento, tentou-se ao primeiro momento um aumento da alíquota para fundos nacionais no exterior. Então esses fundos teriam um impacto bem significativo sobre o câmbio, porque isso foi lido como uma tentativa de fechar, o que a gente chama de fechar a conta de capitais, mas na verdade a ideia é que não saiam, né, ou restringir a saída de capitais do Brasil. E isso é sempre muito mal visto no mercado, porque há uma tentativa de intervir sobre a taxa de câmbio. E na verdade a taxa de câmbio, vamos lembrar, ela tem mandato do Banco Central. O Banco Central, quando ficou sabendo dessa medida, o que fez foi pressionar o Ministério da Fazenda para voltar atrás. O Ministério da Fazenda voltou atrás meia hora depois. Então, isso revela uma baixa articulação entre a autoridade fiscal e a autoridade que tem o mandato sobre a taxa de câmbio. Isso foi muito ruim, né? Foi lido de maneira muito ruim, porque, no final das contas, o fato da autoridade monetária não ter sido consultada revela a baixa coordenação e, no final, dá um pouco de sensação de baixo profissionalismo dentro do Ministério da Fazenda, o que, evidentemente, é muito ruim, né? Desse ponto de vista, eu acho que é importante ter em perspectiva algo que é um pouquinho técnico, mas que vale a pena prestar atenção, é de que o IOF ele não é um imposto que tem um caráter arrecadatório importante, né? Ele é um imposto que é feito muito mais como um caráter regulatório,
Quer dizer, ele serve muito mais para momentos em que a gente tem uma enorme pressão sobre a moeda, quer dizer, não é momento de curto prazo, né, mas é um longo prazo, um longo tempo tendo pressão sobre a moeda brasileira, em geral, quando tem muita entrada de capitais. Isso poderia estar gerando, por exemplo, problemas, o câmbio está ficando tão valorizado que a gente passa a ter problemas para exportar nossos produtos. Aí valeria a pena, ou pode valer a pena, aumentar o IOF, quer dizer, uma medida muito mais nesse sentido de frear a entrada de capitais no momento em que a gente tivesse um desequilíbrio nesse sentido. Mas ele foi usado de maneira totalmente longe desse objetivo, que é um objetivo exclusivamente arrecadatório, num momento que a nossa taxa de câmbio está super desvalorizada. Aliás, era um momento em que a nossa moeda estava se valorizando por uma conjuntura internacional em que o dólar estava se desvalorizando. O real estava ganhando valor porque todas as moedas emergentes estavam ganhando valor, mas a nossa moeda está num patamar super desvalorizado ainda, com claros impactos a preços que são centrais para a economia, como preços de alimentos, por exemplo, preços de combustíveis, diversos outros preços internacionais, preços de máquinas que são compradas, de aparelhos, de outros instrumentos que são comprados do resto do mundo. Então, a medida ela foi muito contraproducente nesse sentido. E foi muito mal vista também, né? O encarecimento do IOF de um lado e depois o vai e volta, né? Faz a medida, depois volta atrás meia hora depois, gerou uma sensação de insegurança em relação às decisões do Ministério da Fazenda e, portanto, um impacto negativo na taxa de câmbio. Bom, eu acho que esse é o principal elemento aqui que a gente tem para comentar, deixando muito claro que se o contingenciamento se o anúncio do governo tivesse ficado apenas do contingenciamento de gastos de 30 bilhões, provavelmente a gente tivesse hoje uma taxa de câmbio se assentando mais próxima aí dos 5,50, 5,60, né? E agora, com essa medida, a medida, digamos assim, ela acabou com todo aquele benefício. O IOF acabou com todo o benefício que o contingenciamento estava fazendo lá, estava sendo anunciado na quinta-feira. Bom, era isso que eu queria comentar. Um abraço a todos e até o próximo áudio.